Fala paliativistas, sejam bem-vindos aí ao primeiro vídeo desse canal. Eu resolvi fazer esse canal aqui justamente para a gente poder ter uma liberdade de eu poder falar coisas do meu dia a dia, falar sobre cuidados paliativos, falar sobre coisas que me dão vontade, contar história, falar de conceitos, dar dicas profissionais, enfim, né? E dividir um pouco dessa experiência que eu tenho tido ao longo desses anos, aí também tudo pensando mais voltado para cuidados paliativos. Então, queria agradecer aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou tentar postar com uma certa frequência aqui nesse novo canal também de comunicação com vocês, e eu espero que vocês gostem. Mandem perguntas, sugestões, dúvidas de coisas que vocês gostariam de saber, e assim nós vamos construindo juntos esse canal aí sobre cuidados paliativos, sobre a vida e coisas que muitas vezes são muito mais importantes do que os aspectos técnicos e profissionais de tudo que a gente faz. E hoje, nesse primeiro vídeo aqui, eu resolvi começar contando um pouco da minha história, né? Como é que eu cheguei até aqui, como é que eu fui parar nos cuidados paliativos, e as pessoas têm um pouco de curiosidade às vezes de entender qual foi o caminho que me levou até aqui. Então acho que vale a pena contar, porque foi um caminho de muitas mudanças, né? Eu sou fisioterapeuta, eu me formei em 2002 aqui na cidade de São Paulo, na Unicid, né? Universidade Cidade de São Paulo. E na verdade eu busquei a fisioterapia como profissão porque eu gostava de praticar esportes no colégio, sempre me machucava, sempre os meus colegas também se machucavam, e eu queria arrumar estratégias, formas disso, desse tempo fora das quadras, enfim, ser diminuído, ser reduzido, e as pessoas poderem voltar mais rápido para os campeonatos, enfim, né? E isso foi me chamando a atenção. Descobri que a fisioterapia era uma profissão que fazia isso, né? Auxiliava no processo de reabilitação de lesões dos atletas, e fui fazer fisioterapia, né? E durante toda a faculdade eu fiquei muito voltado para isso, voltado para área esportiva, ortopedia, estudava com muito mais vontade essas disciplinas, essas áreas, né? Terminei a faculdade, eu fiz estágios durante toda a graduação. Acho que desde o meu primeiro, segundo ano de graduação eu fazia estágio de graça, estágio voluntário. Então eu fiz estágio em clínica ortopédica de bairro, até estágio em clubes como Corinthians, Palmeiras, Juventus, né? Então assim, essa é talvez a primeira grande dica de um grande profissional, né? Você precisa estar do lado de pessoas que sejam o seu modelo de profissional, o seu espelho profissional. Então, escolher alguém com quem você pode estar lá no dia a dia, aprendendo, trocando ideia, fazendo network, talvez seja a dica mais genial e mais válida de todo o processo de formação de qualquer profissional de saúde, né? Então fiz isso, fui fazer estágio gratuito lá, pagava para fazer estágio, né? Tinha que me deslocar, pagava estacionamento, pagava condução, né? Então, durante toda a graduação eu consegui fazer isso. Me formei e, obviamente, fui fazer uma pós-graduação em fisioterapia desportiva. E naquela época, 2002, né? 2002 para 2003, ali nós tínhamos uma excelente especialização, até hoje, né, de fisioterapia desportiva na Unimep, em Piracicaba, Universidade Metodista de Piracicaba. Então, eu arrumei um emprego de segunda a sexta numa clínica que me pagava uma miséria, mas eu ia de sexta-feira, toda sexta-feira para Piracicaba, tinha aula sexta-noite, sábado o dia inteiro, depois voltava para São Paulo, dividia a gasolina com mais 4, 5 pessoas ali, e aí a gente enchia o carro e ia, né? Então tinha um pessoal de São Paulo que ia para lá e nós íamos juntos. E depois de um tempo, no começo cheguei a ficar em hotel lá, depois ficou muito caro, arrumei uns amigos lá da cidade, a gente dividia ali a casa. Então foram períodos bem legais da vida aí.
E nesse tempo, né, eu trabalhava na clínica, eu fazia pós e ainda fazia aquele estágio, não era bem um estágio, né, mas eu fiquei no Corinthians ainda um tempo, trabalhei com futsal, trabalhei, aí depois que eu terminei a pós, fiquei mais um tempo aí, sim, como fisioterapeuta, né, do futsal, e fui contratado pela faculdade onde eu me formei. Então começa uma outra parte da minha vida aí que me levou para a docência, né? Eu fui contratado lá em 2004 para ser técnico de laboratório do laboratório de fisiologia do exercício na Unicid e fiquei lá até 2007 como técnico de laboratório. E aí surgiu minha paixão pela docência, onde eu comecei a dar aulas práticas, a convite de alguns professores, alguns docentes lá que me conheciam, falavam, dá uma aula prática aqui para mim, disso, não sei o que, toca essa turma. E eu, como gostava disso, né, achei uma grande oportunidade de fazer isso. Mais uma vez, não ganhava nada a mais para fazer isso, mas fazia com muito amor, né, uma coisa que eu aprendi a gostar muito de dar aula. E aí eu segui nesse caminho aí até 2007, claro que eu queria virar professor, né, queria virar docente, mas antes de ser docente de graduação, surgiram algumas oportunidades em pós-graduação. Então, eu já tinha terminado minha pós-graduação e aí começaram a me convidar para dar uma aulinha de final de semana numa pós-graduação. Comecei a percorrer o Brasil, porque era uma instituição que tinha no Brasil inteiro, né? A antiga Universidade Gama Filho. E eu dei aula por muitos anos, dou aula assim até hoje, de pós-graduação pelo Brasil todo, né? Isso começou lá por volta de 2005, então vejam, estamos em 2020 agora, estou ficando velho, já faz aí bastante tempo que eu comecei essa carreira de docente, né? Claro, eu entrava na sala naquela época, era muito diferente de hoje, né? As pessoas olhavam para minha cara, uma cara de menino, de aluno, e falavam, o que esse cara tá fazendo aqui, né? Qual é a experiência que ele tem e tal, e eu fui ganhando experiência fazendo. Outra dica, né? Não esperar estar 100% pronto para meter as caras e fazer uma coisa que você gosta de fazer, que você deseja, que você ama. Agarre as oportunidades e faça da melhor forma possível. Se a gente esperar, não vou dar aula porque eu não tenho experiência, eu preciso terminar meu mestrado, meu doutorado, e aí sim eu vou dar aula. Talvez se você esperar tudo isso, as oportunidades estejam passando na sua vida e você tá perdendo, né? Muitas vezes você tá perdendo, esperando o momento certo para fazer as coisas. E é isso, eu fui metendo as caras, fui errando, fui acertando, as pessoas foram gostando muito mais dessa parte de iniciativa, comprometimento, não deixar ninguém na mão, e é lógico que eu fui aprendendo a fazer a coisa da forma correta e técnica com o tempo, e ainda erro até hoje, estou aprendendo até hoje, né? Então, e aí em 2008 eu tive a minha primeira chance como docente mesmo, e vejam, quem me convida para ser professor junto com ele é um cara que eu admiro muito, o professor Dr. Fábio Passos, né? Um dos caras que eu acho que mais sabem de anatomia no Brasil, e ele me convidou para dar aula junto com ele na graduação, numa faculdade Mário Schemberg, que fica em Cotia, uma faculdade pequena, estava começando o curso de fisioterapia, primeira turma, e eu tive a honra de ser convidado para dar aula junto com ele como segundo professor de anatomia, né? Então, áreas básicas da nossa profissão sempre me motivaram muito a estudar e me chamaram muita atenção, anatomia, fisiologia, né? A fisiopatologia, etc. E aí eu fiquei lá na faculdade, trabalhando com ele, arrumei outro emprego em outra clínica também, continuava dando aula de pós-graduação. Em 2009 ingressei no mestrado na USP, aqui em São Paulo, né, no programa de Ciências da Reabilitação, e o mestrado foi muito importante para mim, né, foi onde eu aprendi às custas de muito sofrimento, né? Eu tinha muito pouca experiência com pesquisa, eu realmente dei muito trabalho para o meu orientador e ele me ensinou grandemente muitas coisas, principalmente a escrever, a pesquisar, a escrever, né? Então são lições que eu nunca vou esquecer. E aí nós
meu mestrado demorou muito tempo para ser concluído, era um projeto muito grande, era um edital com vários braços aí, um dependia do outro, então demorou 3 anos e pouco para a gente terminar. Terminei em 2012 o mestrado, né? E aí, engraçado, toda essa trajetória, né, onde eu estava na área de ortopedia desportiva, e o mestrado, ele me colocou dentro do hospital, né, dentro do Hospital das Clínicas, onde eu coletava meus dados e tudo mais, e eu comecei a gostar muito daquele ambiente. Eu acredito muito em energia, assim, do universo, né? E eu acho que isso, né, me despertou um interesse de falar, poxa, esse é um ambiente legal de se trabalhar. E eu continuei fazendo o meu mestrado, mas trabalhando com esporte, com ortopedia, mas de um jeito que já não me trazia mais tanto prazer. Aquilo não me dava mais o tesão de antes, né? De trabalhar com atleta, numa clínica e tudo mais. E do nada, absolutamente do nada, eu recebi uma ligação de uma colega de faculdade, né? 10 anos atrás eu tinha me formado, não era uma pessoa próxima. E ela falou, olha, Daniel, estamos precisando de alguém aqui que tenha experiência com ensino superior, essa parte de fisioterapia mais motora, para trabalhar no hospital, né? Porque um outro colega de graduação tinha saído desse cargo no hospital e eles precisavam repor. E esse hospital é o hospital que eu estou até hoje, né? O Hospital São Paulo, que é o hospital universitário da Unifesp, né? Da Universidade Federal de São Paulo, e era para atuar numa enfermaria. E o grande desafio era esse, trabalhar numa enfermaria com residentes e especializandos, né, de cursos de pós-graduação, de emergência, de clínica médica na época e outras áreas, né? E eu aceitei o desafio de ir para o hospital. Falei, poxa, eu já não estou muito feliz, né, nas clínicas e tudo, eu vou encarar isso como um desafio. Então, nesse meio tempo, de 2012 para 2013, eu saí da Mário Schoenberg, entrei na Universidade de Anhanguera também, então vejam, sempre trabalhei, muito importante isso, né, sempre trabalhei tanto na docência quanto na prática clínica com os pacientes, seja ele de enfermaria, seja ele de hospital. Eu nunca saí da prática. Eu acho que é muito difícil você ser um bom professor quando você não tem experiência e vivência prática no dia a dia. Então, para quem gosta desta área, esta talvez seja uma dica de ouro aí. Mesmo que você não tenha um emprego formal dentro de um local prático, tem que haver essa vivência. Bom, e aí eu fiquei, né, na Anhanguera e no Hospital São Paulo. Terminei meu mestrado em 2012 e aí eu fui colocado numa enfermaria de cuidados paliativos. Quando eu cheguei nessa enfermaria de cuidados paliativos, eu achei estranho porque para mim aquilo nunca tinha sido apresentado formalmente, né? Ou seja, na minha graduação ninguém falava. Cuidado paliativo era, não tem mais nada para fazer, deixar morrer e coisas do tipo, desistimos, né, do paciente. A visão era que nós havíamos desistido do paciente e por isso havíamos colocado ele em cuidados paliativos. Então, deixa ele quietinho lá, porque ele estava morrendo. Então, no começo disso tudo, eu comecei a me questionar muita coisa. Eu falei, mas por que eu tô aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? Tinha muito paciente crônico, tracostomizado, então eu ia lá, meu trabalho era o quê? Aspiração, imobilização passiva, é esse o meu trabalho mesmo aqui, né? Então eu comecei a me questionar e me achar meio inútil fazendo aquilo. E com o passar do tempo, as discussões da equipe multi, elas foram ganhando corpo, elas foram se aprofundando a respeito de cuidados paliativos. Então, eu devo muito isso ao Dr. André Pernambuco, né, que é o médico geriatra responsável pela unidade de cuidados paliativos até hoje. Devo muito isso também ao Dr. Aécio Góes, que é meu orientador de doutorado, o coordenador do curso de medicina da Universidade Federal de São Paulo né, um mestre para muita gente lá, inclusive para mim. E essas discussões a respeito de cuidados paliativos, elas foram se aprofundando de um jeito que eu me vi numa situação de, peraí, eu não estou entendendo isso aqui, eu nunca ouvi falar disso, ou eu vou estudar, ou eu abandono esse lugar aqui, peço para ser transferido para outro setor, né, e vou fazer outra coisa.
Fui atrás de pessoas que já estudavam cuidados paliativos dentro da fisioterapia no Brasil e encontrei muito pouco material, encontrei pouquíssimos artigos, encontrei nada de referências de livros, e aí eu falei, poxa, isso aqui pode ser tanto uma coisa ruim ou pode ser uma grande oportunidade de abrir caminho para que outros fisioterapeutas possam seguir essa mesma trajetória. E foi isso que eu fiz, né? Então fui trabalhar e tentar desenvolver estratégias, tentar instruir outras pessoas, discutir, né, promover encontro. E assim, realmente de 2012, 13 para hoje, o que era a fisioterapia em cuidados paliativos e o que é hoje nem se compara. As discussões, o respeito, né? A gente ainda ouvia muito isso, né? O paciente está em cuidados paliativos, tira a fisioterapia do caso porque não faz mais sentido. Opa, nós conseguimos mostrar que isso é um grande absurdo lá no nosso serviço, né? E as discussões elas foram se aprofundando cada vez mais. Nós, como equipe, fomos nos fortalecendo dentro do setor, fomos ganhando respeito de todo o hospital, né? E como fisioterapeuta hoje eu digo que eu sou muito feliz de ser alguém respeitado numa equipe multiprofissional, alguém que é até uma referência para outros profissionais, e isso realmente me traz um orgulho muito grande, não por ego, mas por mostrar que o nosso trabalho é importante e que faz bem pro paciente, né? Quem se beneficia com isso tudo é o paciente, não sou eu, Daniel, ou a minha profissão, é o paciente, o produto final disso tudo. Em 2016, né, eu fui convidado pelo Dr. Aécio para fazer o doutorado lá na Unifesp, em comunicação de más notícias. Na verdade, o programa é saúde baseada em evidências, mas o tema da minha tese é comunicação de más notícias. E eu espero aí que esse seja o último ano do doutorado, se Deus quiser eu vou defender esse ano. Mas essa foi a trajetória. Então, o que eu queria dizer, assim, né, para quem olha hoje, fala, o Daniel, dos cuidados paliativos e tudo mais. Primeiro, eu não tive nenhuma formação, né, sobre cuidados paliativos na graduação. Segundo, eu fui conhecer cuidados paliativos mais de 10 anos depois de formado. Portanto, nunca é tarde para a gente mudar de área, para a gente começar de novo, para a gente ter sucesso em algo que a gente gostaria de ter. Ah, poxa, eu já estou numa outra área, mudar agora, nunca vou ter sucesso. Mentira, tá? É questão de tempo, de dedicação e de buscar oportunidade. Né? Então, acho que esses eram os grandes recados aí que eu queria passar nesse primeiro vídeo do nosso canal. Eu queria que quanto mais interações a gente tiver aqui, melhor, né? Porque essa é a ideia. É um bate-papo. Eu falei que eu criei esse canal para eu me divertir um pouco, para eu contar história, para eu falar sobre coisas não sérias, sobre coisas sérias também. E vamos me ajudar aí com os conteúdos para que a gente tenha vídeos com mais frequência. Ainda não sei qual é a frequência que nós vamos fazer os vídeos, mas espero que seja no mínimo semanalmente, tá bom? Então, mais uma vez, se inscreva no canal, dê o like, ativa o sininho de notificações e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, paliativistas do Brasil.